Muito boa noite, muito bem-vindos. Nossa quarta porta de interpretação nessa nossa sexta aula. Por que eu disse quarta porta? Porque nós estamos falando das 4 portas que usamos para interpretar a Bíblia, para entrar na casa da interpretação da Bíblia. E eu disse que a gente pode usar pelo menos 4 portas, né? Há outras, mas essas 4 pelo menos são indispensáveis, que é a porta do ambiente histórico e cultural do texto, tem que saber em que ambiente histórico e cultural o texto foi escrito, que é a porta da língua original, que é a porta do autor e destinatário, e agora essa quarta porta, que é a última porta, que é a porta do estilo literário ou do estilo de linguagem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa nossa sexta aula. Bem-vindos, então, à aula número 6 do curso de interpretação da Bíblia. Olha, quando eu falo em estilo literário, há uma palavra que também é usada aqui, que é a palavra gênero, né? O gênero literário, o estilo literário. Eu estou falando de estilo de linguagem, não é? O que eu estou dizendo é que para cada gênero ou para cada estilo literário existe uma linguagem diferente. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos começar com uma reportagem. Se você abre o jornal e vê as notícias, né? Você vai lendo, você vê que há uma linguagem que é a linguagem da reportagem. Normalmente ela é objetiva, ela é direta, ela é informativa, ela é repleta de dados. Né? Então essa é a linguagem jornalística, o estilo jornalístico. Se você pega uma poesia, você já vai encontrar uma outra linguagem. Aí já é uma linguagem que usa metáforas, que usa aquelas figuras de linguagem que normalmente um poeta usa para simbolizar os seus sentimentos ou a sua visão a respeito de determinada realidade, né? Toda a poesia sempre é feita em cima de linguagem figurada, né? Linguagem poética. Então a poesia é uma outra linguagem, né? Você vê lá no jornal, inflação deste mês fica em tantos %. Isso é uma informação, é uma linguagem direta e etc. Mas aí você abre uma poesia da Cecília Meirelles e lá está escrito assim: a minha lágrima caiu dos meus olhos dentro dos seus. Não é? Isso é uma linguagem poética. Você vai dizer, interpreta isso aí. Você não vai dizer, nossa, que pontaria é essa? Não, o que ela está querendo dizer foi que ela estava chorando junto com a pessoa que estava com ela ali. A minha lágrima caiu nos seus olhos, dentro dos seus olhos, e se misturou às suas. Não é? Então essa é a linguagem do poeta, é uma outra linguagem. Agora, se eu pego um texto que está escrito assim: ingredientes, uma xícara de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma pitada de fermento, e etc, etc, etc. Pegue a farinha de trigo, misture com o ovo, junte a pitada de sal, bote a xícara de leite. Bom, isso aí já é outra linguagem, isso é uma receita. Não é? Então aí não cabe mais poesia, não é uma linguagem de notícia, é uma receita. Então você, para escrever uma receita, você usa uma outra linguagem. Agora, se eu pego um outro texto que está escrito lá, senhor presidente da firma, informo que nesse mês foram vendidos tantos automóveis, alcançamos tanto % do nosso objetivo de vendas esse ano e etc e tal. Isso é um relatório. Aí já é outra linguagem, não é? Aquela linguagem precisa, uma linguagem direta, uma linguagem fiel a informações que precisam ser prestadas. O que eu estou querendo dizer para vocês é que para cada tipo de texto a gente usa um tipo de linguagem. Não é? Ninguém começaria, por exemplo, escrevendo uma carta
ou escrevendo um e-mail, né? Carta nem existe mais. Mas escrevendo um e-mail para a namorada, para o namorado, dizendo assim: a quem interessar possa, venho declarar, e etc, etc. Nem começaria uma receita dizendo assim: nós aqui juntos nesse momento tão precioso e valoroso das nossas vidas, que é comer. A receita não é essa linguagem poética. Então, cada texto tem uma linguagem própria. É isso que eu estou chamando de estilos literários na Bíblia. Cada texto da Bíblia também tem um estilo, tem uma linguagem própria, dado o tipo ou estilo daquele texto que está sendo escrito. Se você abre a Bíblia, você vê que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento. Não é? São as grandes duas divisões da Bíblia. Se você abre o Antigo Testamento, você pega aqueles 39 livros que estão ali, você vai ver que ali há vários estilos. Não é? Há, por exemplo, um estilo próprio, que é o estilo da lei mosaica, que vem lá estabelecido o que deve ser feito, o que não deve ser feito, uma linguagem muito direta, muito imperativa, não é? Cheia de condicionantes: se fizer isso, acontece isso, se não fizer isso, acontece isso, etc. É a linguagem, pelo menos dos 4 primeiros livros da Bíblia ali, com exceção de Gênesis, de Êxodo, do meio de Êxodo para até o final de Deuteronômio, é essa linguagem da lei mosaica. Você encontra no Antigo Testamento narrativas históricas, não é? Toda aquela parte de Abraão com seus filhos e netos, toda aquela parte de Moisés e a história do faraó e da libertação do povo, toda a parte de Josué, de Juízes, de Samuel, de Reis, de Crônicas, todas são narrativas históricas. Então são escritas e redigidas com um estilo diferente da lei, não é? Das formulações legais da lei mosaica. Você tem poesia no Antigo Testamento. Os Salmos são poesia. Então são livros de grande vigor lírico, não é? Em que o autor faz, até a forma em que eles são escritos também, eles respeitam uma métrica poética. Não é? Então é poesia. Você tem Cânticos de Salomão, o Cântico dos Cânticos, também é poesia. Você tem ali um elemento poético muito grande do início ao fim. Bom, aí você também tem no Antigo Testamento um outro estilo diferente de todos esses, que é o estilo da literatura sapiencial, ou da literatura de sabedoria. Aí o estilo é outro, né? Você pega Provérbios, Eclesiastes e Jó, que eu coloco Jó dentro da categoria dos livros sapienciais, né? Porque é uma reflexão sobre o sentido da vida, o significado da vida, o sentido da dor, do sofrimento. Então isso já é uma outra linguagem, que é a linguagem da reflexão, uma linguagem reflexiva, uma linguagem de meditação sobre um determinado tema. No caso de Provérbios, por exemplo, junta-se uma série de máximas, né, de ditos, de aforismos, e são colocados ali um logo após o outro, um conjunto de máximas proverbiais e tal. Então esse é um outro estilo, que é o estilo da sabedoria, o estilo sapiencial. E ainda no Antigo Testamento tem um estilo, que tem muito livro lá com esse estilo, né? Que é o estilo profético, é o estilo da linguagem da profecia, que é um outro tipo de linguagem também, né? A gente vê claramente uma diferença grande entre a linguagem usada em 1 Samuel para contar a história de Saul, de Davi, da linguagem usada pelos profetas, que fazem vaticínios, fazem declarações, fazem ameaças,
acenam com recompensas. Então são outras ênfases, né? O estilo profético é muito, muito peculiar também. Então veja que dentro do Antigo Testamento você tem vários estilos literários. Não é diferente no Novo Testamento. Quais são os estilos literários que a gente tem no Novo Testamento? Primeiro, o estilo de relatos e testemunhos. Eu estou falando dos evangelhos e estou falando de Atos. Quando eu falo em relatos e testemunho, perceba bem, eu não estou falando de biografia. Não se pode enfeixar os evangelhos na categoria de biografia, não na categoria de biografia como conhecemos hoje, com toda aquela metodologia de pesquisa biográfica. Não é isso. Os evangelhos não são biografia de Jesus. Os evangelhos são um relato de testemunho sobre o que Jesus significava para aqueles que escreveram. Por isso que, inclusive, cada um formata o evangelho de um jeito. Porque dependendo dos seus objetivos, ele vai montar o seu evangelho para atender aqueles objetivos que ele tenha ao dar aquele testemunho, ao fazer aquele relato. Então é uma linguagem muito específica, essa linguagem do relato e do testemunho que você encontra nos evangelhos e também encontra no livro de Atos. O livro de Atos, inclusive. O livro de Atos não é uma história no sentido formal do termo. É um relato testemunhal sobre o que vimos acontecer ali, né? E o que nos foi passado em termos de informações, por esses que estavam vivenciando a fé. Outro estilo que você encontra no Novo Testamento, dentro dos evangelhos, são as parábolas. Então, uma coisa, por exemplo, é um discurso de Jesus ou um diálogo de Jesus, né? Você tem um discurso de Jesus feito aos discípulos ali, que é o Sermão do Monte. Ou a coletânea de textos que vai do capítulo 14 de João até o capítulo 17. Não é? Que é uma coletânea de discursos de Jesus feito aos discípulos, que o autor João coloca todos ali no mesmo bloco. Então, os discursos têm uma forma diferente da parábola. A parábola é o que é? A parábola é uma narrativa que tem uma lição a ser aplicada no final. E cada parábola é contada num determinado contexto. Normalmente o evangelista explica em que contexto Jesus contou, por que Jesus contou aquela parábola. Sempre tem um motivo por que ele conta aquela história. A parábola não é uma história fabulesca, não é uma fábula, porque na fábula os animais falam, as plantas andam e etc e tal. Lá não. A parábola é uma história que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Nada impede de um filho sair de casa, se arrepender, voltar, ser recebido pelo pai e ter uma festa. Nada impede de um pastor perder uma ovelha e ir atrás dela para trazê-la de volta. Nada impede de um samaritano vir andando pelo caminho, vir um homem caído lá e ir lá socorrê-lo. Não tem nada natural que impeça isso de acontecer. Não aconteceu porque é uma parábola, mas poderia ter acontecido sem problema nenhum. Então a característica das parábolas é que elas são muito realistas sempre. Normalmente as parábolas utilizam recursos do mundo mais agrário, mais rural, que era o mundo da Galileia. Não é? A Galileia era um lugar mais rústico comparado com a Judéia, por exemplo, onde ficava a própria capital Jerusalém. E os moradores da Judéia viam até com certo desprezo os moradores da Galileia, porque a Galileia é esse lugar mais rústico, mais agrário, mais rural. Então por isso muitas parábolas estão ligadas a esse mundo mais rural e mais rústico. Mas a parábola tem isso, tem muito desse realismo, e o importante da parábola é que ela tem situações que alegorizam uma lição que Jesus quer mostrar ali, principalmente para os fariseus e para os mestres da lei. A maioria das parábolas é contada seguindo a tradição rabínica de se contar uma história, porque a tradição rabínica, didática rabínica, é sempre contar uma história para ilustrar uma verdade. Como Jesus era judeu e conhecia bem essa didática rabina, ele era inclusive chamado de rabi, não é? Ele usa o mesmo recurso didático,
se contar uma história para se tirar uma lição dela e dos seus elementos. Então a parábola tem essa característica, é um estilo de linguagem. Outro estilo de linguagem que você encontra também nos evangelhos e em algumas partes do livro de Atos são as citações de escrituras. No Novo Testamento você tem citações feitas da Bíblia deles, que era o Antigo Testamento, das escrituras deles, que era o Antigo Testamento. Então normalmente essas situações, elas são colocadas em que contexto? Para mostrar que aquilo que estava prometido está se cumprindo. Os evangelistas usam muito esse recurso. Então é preciso ter muito cuidado, por quê? Porque muitas vezes você só vai interpretar um texto corretamente se levar em consideração corretamente a citação que está sendo feita lá. Uma citação interpretada erroneamente compromete tudo que o autor originalmente estava querendo dizer com aquela citação. Mas a citação é um outro estilo também dentro do Evangelho, como relato e testemunho, né? Um outro estilo de linguagem, outro estilo literário que a gente encontra no Novo Testamento são as cartas, que é outra coisa. O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta, João, quando escreve suas cartas, não escreve da mesma maneira como ele escreveu o Evangelho, não é? Uma outra maneira embora use muitas ideias do Evangelho de João aparecem na primeira carta, mas aí você já vê que a carta já é uma coisa mais direta, o tratamento é diferente, há uma interlocução mais íntima entre o autor e os seus destinatários, passando uma familiaridade, né, que havia lá entre autor e destinatários. Então, cartas também têm outro estilo. Normalmente elas são doutrinadoras, né, ou confortadoras, tem um objetivo ali que o autor quer alcançar. É apologética, né, para defender a doutrina contra as heresias. Ordenadoras, né, quer dizer, como em Corinto, tem lá uma confusão, aí ele escreve para botar a casa em ordem, para botar ordem naquele tumulto todo que estava acontecendo. Então, normalmente as cartas são muito pastorais, né? Com preocupações pastorais. E aí tem um estilo totalmente novo, diferente, dos demais, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um estilo totalmente diferente de tudo que está lá. Por quê? Porque o livro do Apocalipse tem o estilo das literaturas apocalípticas judaicas, que usavam figuras, imagens, para falar sobre coisas que deveriam acontecer, não é? E o livro do Apocalipse é escrito para uma situação histórica bem definida, que é o fato da igreja estar sendo perseguida pelo Império Romano. Então o autor quer mostrar que Roma era a Babilônia daqueles tempos, que eram os tempos atuais deles lá. Então a Roma é essa Babilônia que está nos perseguindo, o imperador é esse anticristo que se levanta contra a igreja, e a mensagem é que Cristo será vencedor no final e essas tiranias todas não resistirão ao poder triunfal de Cristo Jesus. Só que para dizer isso, toda a literatura apocalíptica se faz em cima de imagens e figuras, muito difíceis, inclusive, de serem interpretadas. Por isso que até hoje o livro do Apocalipse é muito difícil. Ele foi o último livro a ser aceito no cânon do Novo Testamento, dada a sua dificuldade de interpretação, né? Então alguns achavam que ele não devia entrar no Novo Testamento, que era um livro impossível de ser interpretado totalmente, plenamente. Até hoje continua assim. Mas por causa da mensagem do triunfo final de Cristo, e porque essa mensagem do triunfo final de Cristo acabaria servindo para a igreja de todos os séculos, ele acabou entrando, né, no Novo Testamento. Bom, o que eu quero então dizer para vocês nessa aula de hoje? Que a última porta de entrada para se compreender e interpretar um texto tem que levar em consideração também
esse estilo literário, esse gênero literário do texto, esse estilo de linguagem. Uma parábola tem que ser interpretada de acordo com as exigências interpretativas de uma parábola, levando em consideração o que aquele estilo de linguagem exige para que seja interpretado corretamente. Da mesma forma, um salmo. Um salmo é uma poesia. Então tem que ser interpretado de modo muito cuidadoso, levando em consideração aquelas linguagens poéticas todas. O próprio Paulo faz às vezes poesia, né? O capítulo 13 de 1 aos Coríntios é um poema. Paulo usa muitos poemas e cânticos antigos ali nos seus escritos, né? Filipenses capítulo 2 de 5 a 11 é um poema, era um cântico antigo da igreja. Então, aí quando você chega e vai interpretar um trecho da carta de Paulo, que é um poema, como 1 Coríntios 13, então tem que interpretar com muito cuidado, porque está cheio de figuras de linguagem. Quando, por exemplo, ele diz assim, se eu falasse a língua dos anjos, qual é a língua dos anjos? E os anjos precisam de língua, não é? Então é claro que isso é uma figura de linguagem. Em que língua o anjo falou com Maria quando falou com ela? Na língua dela. Né? E os anjos, quando falam entre si, precisam usar língua? Tem um idioma? Não. Ué, quem que na eternidade precisa de idioma para se comunicar? Então, quando Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, vamos fazer agora uma doutrina sobre falar a língua dos anjos, é um absurdo completo. É desconhecer completamente o objetivo poético com o que Paulo escreveu. Não é? Paulo está falando isso como o Drummond falou, tinha uma pedra no meio do caminho. Ninguém vai querer formar uma religião da pedra no caminho, porque sabe que aquilo é uma figura de linguagem. Né? E aqui também, ninguém vai formar a religião da língua dos anjos, porque é uma figura de linguagem, embora muita gente tente. Bom, é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Então, fechando essas considerações sobre as portas de entrada no texto. Um texto, quando você vai interpretá-lo, precisa ser interpretado à luz do seu contexto histórico e social, à luz da língua original em que ele foi escrito, à luz do conhecimento de quem escreveu e para quem escreveu, do autor e do destinatário, e à luz do estilo de linguagem. Tá bem? Na aula da semana que vem eu vou falar para vocês sobre uma coisa que é também chave importantíssima para se interpretar a escritura, que é a releitura. Mas isso eu explico direitinho quarta-feira que vem. Até lá, bom final de noite para vocês todos.